Glória a Deus, graça e paz, Igreja do Senhor, povo abençoado. Estamos aqui mais uma vez transmitindo até você uma mensagem da parte de Deus para edificar e abençoar a tua vida. Então abre o teu coração, gera expectativa para esse momento onde nós vamos estar compartilhando aquilo que está no coração de Deus. Então eu te aconselho, pega a tua Bíblia, pega uma caneta, pega um papel, para que você possa anotar as referências que nós vamos citar. Então, eu quero fazer uma oração agradecendo ao Senhor e entregando esse momento, a minha vida e a tua vida ao Senhor nessa hora. Então, concorda comigo no nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, eu te dou graças pelo teu poder. Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de compartilharmos, Senhor, a tua palavra com cada um, Senhor, que vai estar assistindo esse vídeo. Que o Senhor possa alcançar a vida deles, que o entendimento deles sejam abertos para que possam receber e entender o teu plano e o teu projeto para a vida de cada um. No nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo nesse lugar. Seja honrado, seja respeitado. Espírito Santo, muito obrigado. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. No nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Então, queridos, estamos aqui com mais uma mensagem. O tema dessa mensagem é Deus em Jesus Cristo nos dá a vitória. Nosso Pai nos faz mais do que vitoriosos em Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa, que bênção, queridos, podermos entender e compartilhar sobre o plano de redenção, o plano de salvação que o Senhor conquistou para cada um de nós. O Senhor Jesus na cruz do Calvário, em obediência ao Pai, Ele se sacrificou, mas conquistou para mim e para você uma vitória gloriosa. Então tudo isso Deus, Ele estabeleceu, Ele planejou para que o Senhor Jesus viesse, para que o Senhor Jesus pudesse se sacrificar por mim e por você. E isso, queridos, resultou para nós a vitória em todas as áreas da nossa vida. Jesus Cristo, meu querido, pagou o preço do nosso pecado, para que eu e você hoje fôssemos abençoados, para que pudéssemos andar debaixo da bênção do Senhor. Por isso que Deus, em Jesus Cristo, nos dá a vitória. Então, em Jesus, nós somos mais do que vencedores. Não importa a situação, não importa o momento que você esteja vivendo. Se você estiver em Cristo, a Bíblia diz que nenhuma condenação há. Em Romanos capítulo 8, versículo 1. Para aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há. Pelo contrário, queridos, nós recebemos vitória através do sacrifício de Jesus. Então esteja atento a isso. Esteja focado nesse plano. Esteja focado, irmãos, nessa grande dádiva de Deus, nesse grande presente do Senhor para as nossas vidas. Eu quero ler com você a carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, no versículo 13 e o versículo 14. São versículos poderosos, queridos, versículos que traz para mim e para você um entendimento grandioso daquilo que Deus fez através do sacrifício de Jesus para as nossas vidas. Por isso, queridos, que Deus, em Jesus Cristo, Ele nos dá a vitória. Preste atenção nesses versículos. Diz assim, Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. E para que, pela fé, nós recebêssemos a promessa do Espírito. Glória a Deus, meu querido. Que palavra maravilhosa. Que revelação extraordinária do plano e da vontade de Deus para as nossas vidas. O plano e a vontade de Deus, queridos, se manifestou através da vida, do sacrifício, da morte e ressurreição de Jesus Cristo para a nossa vida. Tudo que Jesus fez por mim e por você foi resultado de um plano glorioso do Senhor, meu querido, para a vida de cada um de nós. Veja o que a Bíblia diz, que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Nós não estamos mais debaixo da maldição da lei. Glória a Deus por isso. Como foi que Ele nos resgatou? A Bíblia diz, fazendo-se maldição por nós. Aqui é onde entra, meu querido, a obra da substituição.
Jesus se fez maldito por nós. Já pensou, meu querido? Por que Jesus se fez maldito por mim e por você? Porque nele não havia pecado. Não havia pecado, meu querido. Não havia condenação. A Bíblia diz que Jesus foi tentado em todas as coisas, mas contudo, sem pecado. Ele não pecou, glória a Deus por isso. Então ele se fez maldição por mim e por você. Será que nós temos motivos para servir e adorar esse Jesus maravilhoso? Será que nós temos motivos para amá-lo? Será que nós temos motivos, queridos, para adorar esse Jesus extraordinário? Esse Jesus glorioso? Será que nós temos motivos para render a nossa vida a Ele? Deixar Ele ser dono, deixar Ele ser Senhor da nossa vida? Porque Senhor significa ser dono. Amando o nosso Pai, como o Senhor Jesus disse, de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, amando o nosso Deus em primeiro lugar, colocando Ele em primeiro lugar nas nossas vidas, porque o Senhor Jesus Cristo nos resgatou da maldição da lei, se fazendo maldição por nós. Como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Por quê, queridos? Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Porque era, naquela época, a sentença de morte para as pessoas que tinham cometido os piores crimes. Era o pior estágio ou a pior forma de morte. Era no madeiro, era na cruz. E assim o Senhor Jesus foi condenado a uma morte tão terrível. Tudo isso por causa de mim, por causa de você. Ele se fez maldito, ele se fez maldição por mim e por você. Agora olha o detalhe, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Quem eram os gentios? Quem era Abraão? Abraão foi o homem escolhido por Deus para que a partir dele fosse gerado uma grande nação, um novo povo que pudesse servir e adorar o Senhor. Todos a partir de Abraão, ou seja, todos os descendentes de sangue de Abraão, se tornaram o povo de Israel, os judeus. E a Bíblia está dizendo para que a bênção de Abraão chegasse até os gentios. O sacrifício de Jesus, a morte de Jesus, Jesus se fez maldição por mim e por você, para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Essa bênção, irmãos, foi prometida a Abraão. O Senhor disse, olha Abraão, vou te abençoar poderosamente, te multiplicar sobre essa terra. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ele disse, em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Isso está registrado lá no livro de Gênesis, capítulo 12. Então ele diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que plano glorioso. Então essa bênção foi estabelecida, essa promessa, essa aliança com Abraão, essa promessa foi feita, estava lá, uma bênção gloriosa sobre a vida de Abraão e sobre os seus descendentes. A Bíblia diz que Isaac, filho de Abraão, prosperou poderosamente, porque a bênção estava sobre a vida dele, e assim os descendentes deles. Mas veja o plano glorioso do Senhor, como aquela bênção iria chegar até mim e até você, através do sacrifício de Jesus Cristo. Então Deus, em Jesus Cristo, meu querido, nos dá a vitória. Ele nos abençoou poderosamente. Entenda isso, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Como? Por Jesus Cristo. Através de Jesus. Irmãos, a Bíblia diz em Efésios que o Senhor convergiu todas as coisas em Jesus Cristo. Todas as coisas. Nós somos abençoados em Jesus, nós somos sarados em Jesus, nós somos salvos em Jesus Cristo. Deus fez todas as coisas em Cristo, meu querido. Então, para que a bênção de Abraão, que estava sobre Abraão, chegasse até os gentios,
em Jesus Cristo, ou por meio de Jesus Cristo. Ou seja, se você tem Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, você tem a bênção de Abraão, você tem a promessa. Ele diz para que a bênção de Abraão chegasse até os gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Que tamanhos benefícios, queridos. Que benefícios extraordinários. Tudo isso foi Deus em Jesus Cristo providenciando uma bênção poderosa, uma vitória poderosa para mim e para você. Preste atenção nisso. O sacrifício de Jesus Cristo não só conquistou para mim e para você uma vida eterna, não. Ele mudou, queridos, a nossa história aqui nessa terra. Os princípios de Jesus, a realidade do plano de salvação do Senhor Jesus Cristo mudou a nossa história aqui nessa terra, desde já. Mudou a nossa história, como também mudou a nossa eternidade. Essa bênção que estava sobre a vida de Abraão, chegando até mim e até você, em Jesus Cristo, queridos, isso faz uma diferença extraordinária na nossa vida. A bênção do Senhor está sobre a nossa vida, queridos. Que bênção maravilhosa! Efésios, no capítulo 1, versículo 3, diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Efésios capítulo 1, versículo 3. Olha o que diz: Bendito seja o Deus e Pai, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado extraordinariamente com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Em Cristo. Somos abençoados em Cristo. Deus nos abençoou em Jesus. Deus em Jesus Cristo nos dá a vitória, meu querido. Só o que Jesus Cristo já conquistou para mim e para você. Na cruz do Calvário. Queridos, isso é suficiente para resolver toda e qualquer situação. Se você pensa nisso, se você medita, se você entende que você é abençoado, independente de qualquer coisa, sabe que o sistema do mundo, da sociedade, muitas vezes a cultura, na nossa região, em outras regiões, pessoas têm hábitos de falarem palavras de maldição com outras pessoas, praguejarem outras pessoas. Mas nós precisamos mudar isso. Você precisa parar de falar essas palavras de maldição, porque você não é amaldiçoado. Teu filho não é amaldiçoado. O teu cônjuge não é amaldiçoado. A tua família não é amaldiçoada. Nós somos abençoados em Jesus Cristo. Olha o que Paulo disse escrevendo essa carta aos Éfesos. Ele disse: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Deus nos abençoou. Ele nos abençoou poderosamente. Como nós temos motivos, queridos, para amar esse Deus, para servir a Ele, para adorá-lo, para buscar Ele de todo o nosso coração. Busca ao Senhor com esse entendimento. Busca Ele, porque Ele é bom. Ele é maravilhoso, Ele é glorioso, Ele é extraordinário. Eu quero ler outros versículos aqui, ainda em Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 1. São versículos gloriosos, um esclarecimento maravilhoso daquilo que Deus fez na minha vida e na tua vida, através de Jesus Cristo. Deus, meu querido, em Jesus Cristo, nos dá a vitória. Repita comigo aí na tua casa, onde quer que você esteja. Diga: eu sou mais do que vencedor, porque Deus, em Jesus Cristo, me deu a vitória. Ele mudou a nossa história, meu querido. Ele mudou a nossa vida, Ele mudou a nossa eternidade. Em Jesus Cristo nós somos abençoados. Em Jesus Cristo nós somos guardados em Deus.
Em Jesus Cristo nós estamos dentro do plano eterno de Deus, dentro do plano de salvação, dentro de um plano maravilhoso. Glória a Deus. Vamos entender aqui. Efésios capítulo 2, versículo 1. Diz assim: Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Primeiro eu quero esclarecer isso aqui para você. Ele diz que ele nos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, comeram do fruto daquela árvore, do conhecimento do bem e do mal, eles morreram espiritualmente. A Bíblia relata 3 tipos de morte, queridos. A morte espiritual, que significa o homem separado de Deus. Adão e Eva, quando pecaram, morreram espiritualmente. E aquele que vive no pecado está morto espiritualmente. Por isso que Paulo está dizendo aqui que ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. O homem que vive no pecado, ele está morto espiritualmente. O segundo tipo de morte, a morte física, quando o espírito deixa o corpo. A pessoa passa dessa vida terrena para a vida eterna. Esse é o segundo tipo de morte, a morte física. E existe também a morte espiritual, ou a morte eterna. Melhor dizendo, a morte eterna. É quando o homem ele morre e ele vai viver uma eternidade distante de Deus. Ele vai viver uma eternidade, uma morte eterna no inferno, separado de Deus. E eu vou te dizer, esse não é o plano de Deus para as nossas vidas. Mas só explicando porque Paulo disse que ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Porque o homem em uma vida de pecado, separada de Deus, ele está morto espiritualmente. Mas veja o que Deus fez na minha vida e na sua vida, através do sacrifício de Jesus Cristo, na vida de todo aquele que decide crer no Senhor Jesus, que decide acreditar e receber o plano glorioso que o Senhor conquistou para as nossas vidas. Versículo 2 diz assim: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ele está dizendo, nos quais vocês andavam nesses pecados, nessas práticas, segundo o curso desse mundo. Você que ainda vive assim, Deus te dá a oportunidade de você mudar de vida, de você aceitar e receber Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, para parar de viver segundo o curso desse mundo. O mundo tem um curso, o mundo tem um sistema, e esse sistema está debaixo da influência do diabo. A Bíblia diz isso. Por isso que em Jesus Cristo nós saímos desse sistema e passamos a viver em linha com Deus. Nós passamos a viver em linha com a palavra do Senhor. Passamos a viver segundo o plano dele e não segundo o curso desse mundo. Passamos a viver segundo a vontade de Deus, segundo a sua palavra apresenta para cada um de nós. Por isso eu incentivo você, cada vez mais estar rendido à vontade do Senhor. Então busca isso, porque lembrando de um detalhe, o maior beneficiado será você mesmo. O versículo 3 diz assim: entre os quais também todos nós andamos outrora, ou andávamos, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Paulo está dizendo que antes nós andávamos assim também. Nós andávamos assim também, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e a vontade dos pensamentos. Olha só, meu querido. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Veja que vida triste, meu querido. Essa não é a vida que Deus tem para a gente. Deus tem um plano perfeito, um plano glorioso para nos dar a vitória em Jesus Cristo.
Versículo 4. Mas Deus, olha só o detalhe, queridos, dessa revelação de Paulo aqui. Mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, por causa do seu grande amor, com que nos amou. Glória a Deus. E estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Aí ele diz, pela graça sois salvos. Glória a Deus, queridos. Veja só o detalhe. Deus, mas Deus, estávamos mortos antes, em nossos delitos e pecados. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, nos deu vida. Glória a Deus. Ele nos deu vida, estando nós mortos. Ele nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Juntamente com Cristo, Ele nos deu vida. E pela graça, nós somos salvos. Entenda isso. Tudo isso partiu de Deus. A grande misericórdia do Senhor. O seu grande amor nos alcançou, meu querido. Quando estávamos mortos espiritualmente, distante de Deus, Ele decidiu nos alcançar. Não importa o teu pecado, não importa o estilo de vida que você esteja levando, Ele já te alcançou. A misericórdia do Senhor, o seu grande amor, já te alcançou. Através de Jesus Cristo, Ele te deu vida. Pela graça, somos salvos. Hoje, só é necessário você abraçar isso. Você receber esse grande benefício que o Senhor Jesus conquistou para você. Deus, através de Jesus, alcançando a tua vida, perdoando você. E agora a tua parte. Quando eu digo você, são todos nós. E agora, meu querido, a nossa parte é somente receber esse tamanho benefício, esse grande benefício, amando o Senhor de todo o nosso coração. Versículo 6 diz assim: e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Glória a Deus. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Para mostrar, meu querido, nos séculos vindouros a abundante, a suprema riqueza da sua graça. Que graça é essa? Um favor imerecido. O poder de Deus, o amor de Deus se manifestando para alcançar a minha vida e a tua vida. O poder de Deus, o amor de Deus decidindo nos alcançar, independente das nossas falhas, dos nossos defeitos. Ou seja, partindo dele e não de nós. Olha a intenção de Deus, mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Glória a Deus. E em bondade para conosco. Como? Em Cristo Jesus. Por isso que Deus, em Jesus Cristo, nos dá a vitória, meu querido. Em Jesus Cristo. Aleluia. Deus mostrando a sua bondade para conosco. Nosso Deus, Ele é maravilhoso, Ele é muito bom. Sabe, meu querido, se Deus não tivesse decidido fazer isso, enviar Jesus como prova da sua misericórdia e do seu grande amor para nos alcançar, quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados, todos nós, toda a humanidade estaria perdida. Toda a humanidade iria passar uma eternidade no inferno. Mas glória a Deus por Jesus Cristo. Glória a Deus pelo sacrifício dele. Por mim e por você. Deus nos dá a vitória em Jesus Cristo. Quero ler agora o versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. É um dom de Deus, meu querido. Não vem de nós, é um dom de Deus. Busca ao Senhor com esse entendimento. Porque é pela graça que nós somos salvos. Por meio da fé. A graça, o favor de Deus se manifestando. A bondade de Deus, a misericórdia, o seu grande amor se manifestando, alcançando a minha vida e a tua vida. E por que ele diz? Por meio da fé. Por meio da fé.
Isso não vem de vós, é um dom de Deus, por meio da fé, porque é necessário crer. É necessário confiar, é necessário acreditar. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, o próprio Senhor Jesus disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso que ele está dizendo aqui, Efésios no capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Deus já se moveu, Deus já se manifestou, meu querido, poderosamente, através do sacrifício de Jesus, por mim e por você. Agora a nossa parte é a mais fácil, é somente crer, depositar o nosso coração confiando no sacrifício de Jesus e recebendo esse sacrifício como uma grande dádiva, um dom de Deus. Veja, a continuidade do versículo 8 diz: isto não vem de vós, não vem de vós, é um dom de Deus. Não partiu de nós, mas partiu dele. Foi Deus quem decidiu nos amar, nos alcançar. Por isso, queridos, que Deus, em Jesus Cristo, nos dá a vitória. Aqui está falando sobre a salvação, a eternidade do ser humano, uma vida eterna com o Pai. Queridos, aqui está falando sobre todo o plano bíblico, de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia foca num plano de salvação do ser humano. Aqui está tratando sobre a minha e a tua eternidade. Você precisa entender isso e divulgar isso, meu querido. Se tem um vídeo que eu quero que você divulgue, é esse. Uma mensagem como essa, para que as pessoas entendam o plano de salvação em Jesus Cristo. Para que as pessoas, quando olharem para Jesus, ouvirem falar de Jesus, não fiquem associando Jesus a uma religião. Porque Jesus não é religião, Ele é o Salvador do mundo, o único. João 14,6, ele diz: eu sou o caminho. Ele não diz um dos caminhos, ele diz o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, ele diz. O caminho se chama Jesus. O caminho da salvação, da vida eterna, se chama Jesus Cristo, meu querido. É o nosso Senhor, Jesus Cristo. Creia nisso, confia nisso. Se rende ao senhorio de Jesus. Agora, queridos, o versículo 9 de Efésios 2 diz: não dais obras para que ninguém se glorie. Perceba como o nosso Deus é perfeito. Como o nosso Deus, ele é extraordinário. Ele diz: não dais obras para que ninguém venha se gloriar. Ninguém venha estar se vangloriando. Ah, eu faço mais obras do que você. Fulano faz mais do que eu. Fulano faz mais do que você. Nosso Deus é perfeito. Ele disse: não dais obras para que ninguém venha se gloriar. Então ninguém é salvo por obras. Ninguém é salvo por meio das obras. Porque isso partiu de Deus, é um dom de Deus, não nosso. Glória a Deus por isso. Se fosse pelas obras, para que o sacrifício de Jesus? Mas não é por obras, é por fé, crendo no sacrifício do Senhor Jesus, por mim e por você. Versículo 10 diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Glória a Deus! Somos feitura dele, feitura de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Deus preparou as boas obras para que eu e você vivêssemos praticando elas, mas não são elas que nos garantem uma eternidade. O que nos garante uma vida eterna com Deus é o sacrifício de Jesus naquela cruz. É a nossa fé nesse sacrifício. Glória a Deus por isso. E agora, meu querido, a partir do versículo 11, você vai entender o que esse sacrifício também conquistou ou provocou na minha e na tua vida. Algo extraordinário. Diz assim: portanto, lembrai-vos
de que outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mão de homens, ou por mãos humanas. Versículo 12. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Que situação terrível! Separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Que situação terrível do ser humano! Quem era esse? Era o ser humano antes de Jesus Cristo, antes de receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Esse era o ser humano. Queridos, esse era o gentio. Ele diz, vós gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. No início do versículo 11, Paulo diz assim, portanto, lembrai-vos de que vocês antes eram gentios na carne. Quem eram os gentios? O povo que não tinha uma aliança com Deus. Era o povo que não estava debaixo das promessas de Deus. Mas glória a Deus que nós já vimos em Gálatas, no capítulo 3, que a bênção de Abraão chegou até nós em Jesus Cristo. Por isso que mais uma vez aqui ele está dizendo, antes, naquele tempo, nós estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Aí o versículo 13 diz assim, mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Glória a Deus, meu querido. Nada nem ninguém pode mudar isso. Nós que estávamos distantes, agora nós somos aproximados pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia! E ele diz, mas agora em Cristo Jesus, não é em uma religião, não é em uma placa de igreja, mas é em Cristo Jesus, que nós que estávamos longe, fomos aproximados, aleluia, pelo sangue de Cristo. Não foi por qualquer coisa, mas foi pelo sangue do Cordeiro, puro, sem mancha, sem defeito. A Bíblia diz em Hebreus que antes os sacerdotes iam até Deus com sangue de bodes, de bezerros, mas Jesus Cristo foi até a presença do Pai com o seu próprio sangue. Ele nos comprou, meu querido, com o seu próprio sangue, sangue puro, sangue glorioso. Aleluia! Glória a Deus por isso. O sacrifício de Jesus mudou a nossa eternidade. Deus, em Jesus Cristo, nos dá a vitória. Ele nos abençoou. Ele conquistou para nós uma eternidade com o Pai. Nada nem ninguém pode mudar isso. O versículo 14 diz assim, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Ambos quem? Dos judeus e dos gentios. Agora Ele fez um. Que povo é esse? Igreja do Senhor Jesus. E tendo derribado a parede da separação, que estava no meio, a inimizade aboliu na sua carne, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Versículo 16. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Glória a Deus. Olha que plano glorioso. Não há mais separação entre judeu e gentio. Em Jesus Cristo, os dois se tornam um, que é a igreja do Senhor. Um novo povo, um novo homem, fazendo a paz. Versículo 17. E vindo evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, mais uma vez ele dizendo aqui. E paz também aos que estavam perto. Porque por ele
ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Glória a Deus por isso. Isso aqui foi o versículo 18. Por Ele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Agora o acesso está livre em Jesus Cristo, para mim e para você, meu querido. O acesso está livre para nós estarmos na presença do Senhor, clamando e buscando o nosso Deus. Versículo 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Repita comigo, diga: eu sou da família de Deus. Não somos mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e somos da família de Deus. Tudo isso em Jesus Cristo, meu querido. Antes estávamos distantes, alheios às alianças da promessa, mas em Jesus Cristo nós temos acesso à promessa, à bênção de Deus, no nome de Jesus. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, e assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Glória a Deus. A palavra aqui nova, de nova criatura, no grego é kainos, que significa algo novo ou recentemente feito. Veja, em Jesus Cristo, nós fomos recentemente feitos. Algo novo aconteceu na minha e na tua vida. Glória a Deus por isso. Transmite a ideia, meu querido, de algo superior. Glória a Deus. Ao entrar em sua vida, Jesus Cristo o criou para ser livre do passado, livre de toda e qualquer mazela, de toda e qualquer ideia, de qualquer herança hereditária, de qualquer maldição hereditária, seja qual for doença, seja qual for, meu querido, os diagnósticos, as notícias que pessoas dizem: ah, tua família sofre disso, tua família vive assim. Meu querido, em Jesus Cristo isso é quebrado. Qualquer maldição em Jesus Cristo é quebrado. Uma vez que você está em Cristo, você é uma nova criatura, algo recentemente feito, algo novo. Tudo isso em Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Uma criatura nova em folha. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos abençoados em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. O apóstolo Paulo relata aos Romanos, no capítulo 8, situações, queridos, que ele estava vivendo. E ele diz: quem nos separará do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Quem nos separará do amor de Cristo? Quem é que vai nos separar? Tribulação, angústia, perseguição. E aí, meu querido, Romanos 8, 37, ele diz: mas em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Deus, em Jesus Cristo, nos dá a vitória. Somos mais do que vencedores sobre ou diante de toda e qualquer situação. Nós somos mais do que vencedores. Deus nos deu a vitória em Jesus Cristo, meu querido. Somos abençoados, somos guardados. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 37 diz assim, 1 Coríntios 15, 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Não importa a situação que você esteja vivendo. Diga comigo: graças a Deus que nos dá a vitória em Jesus Cristo, por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos deu a vitória. Meu querido, para que eu e você vivêssemos uma vida vitoriosa, não uma vida de desgraça, mas uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Não importa as situações, as tempestades, os ventos contrários. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Eu quero começar a encerrar aqui. Diz assim, isso aqui é o apóstolo Paulo também escrevendo à igreja de Coríntios. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento.
Glória a Deus, meu querido, que palavra poderosa. Graças a Deus que em Cristo, mais uma vez, todas as coisas estão em Cristo. A bênção, a promessa, a vida eterna em Cristo Jesus. A vitória, ele diz, graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Sempre nós somos conduzidos em triunfo. Não importa a situação, você é mais do que vencedor. A vitória é tua porque Deus já conquistou na cruz do Calvário, meu querido. Recebe essa palavra no nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero orar por tua vida. Quero agradecer mais uma vez por você estar aí nos assistindo. Quero pedir mais uma vez para você compartilhar. Se inscreve no nosso canal. Compartilha para que mais pessoas possam serem alcançadas, para serem abençoadas no nome de Jesus Cristo. Quero orar por tua vida, no nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado. Eu te louvo e te agradeço pelo sacrifício glorioso, extraordinário que o Senhor Jesus Cristo, ele se submeteu, mas muito obrigado pela sua ressurreição, porque a morte não parou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas pelo contrário, a sua ressurreição trouxe para todos nós, para a tua igreja, Pai amado, para o teu povo, uma vitória eterna, desde agora e para sempre. Muito obrigado, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos por esse entendimento, porque o Senhor sempre nos conduz em triunfo, sempre nos dá a vitória. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai. No nome de Jesus Cristo, amém e amém. Que Deus abençoe tua vida. Muito obrigado. E fica ligado e na expectativa para o próximo vídeo, a próxima ministração, no nome de Jesus. Que Deus abençoe tua vida e até mais.